Nossa história começa com um narrador falando sobre um jogo fantástico com diversos tipos de raças e inúmeras possibilidades que estava sendo inaugurado naquele ano. Porém, algo aconteceu e todos os jogadores ficaram presos dentro do game, que passou a se tornar um jogo mortal, onde cada morte no jogo resultava em uma morte no mundo real. Então um jogador chamado Shin decidiu dedicar sua vida a encontrar uma saída daquele jogo, e após se despedir de sua equipe, ele parte numa jornada encontrando o boss supremo do jogo. Eles logo começam a lutar e o rapaz fica surpreso ao ver que, mesmo decepando a asa da criatura, ela logo se regenera. Então decide aplicar uma sequência de ataques, o finalizando com um ataque especial antes que ele possa se regenerar. Após vencer, um anúncio do sistema surge informando que, como o boss foi derrotado, agora todos poderão fazer logout do jogo. Nisso, Shin decide observar as pessoas sumindo do servidor, se certificando de que ninguém vai ficar para trás, e após todos saírem, ele decide que chegou a sua vez. Mas na hora que tenta sair, um portão surge, o deixando surpreso, já que não deveriam haver missões extras. Quando acorda, nota que está num mundo muito similar ao do jogo, mas parece ser real demais, então decide conferir os seus status, notando que eles praticamente dobraram, associando esse aumento inesperado com a vitória que acabará de ter sobre o chefão. Então decide tentar sair novamente, mas não existe mais a opção de logout em seu menu. Nisso, ele pensa em procurar por outras pessoas no servidor, mas o sistema diz que ele não pagou a internet, por isso não é possível encontrar ninguém, o que o deixa frustrado, percebendo que viajou para outro mundo depois de zerar o jogo. Então ele usa um item mágico que tem a função de guiá-lo até sua base, e no caminho se depara com uma grande muralha, questionando quando foi que a colocaram ali. Quando chega em sua casa, fica animado, mas logo vê uma mulher cercada por um grupo de homens que estão buscando pela sua mestra, então decidem a levar para fazê-la falar, mas ao passarem pela barreira, uma terrível fera surge, fazendo os homens correrem de medo, deixando a garota sozinha. Então Shin surge, salvando ela da criatura, percebendo que quando ataca, o peso do impacto volta para ele, bem como é no mundo real. Dentro da casa, a garota lhe agradece por tê-la salvado, se apresentando como Tiara Lucent, e pergunta se o rapaz por acaso seria um conhecido da sua mestra, mas ele não faz ideia de quem seja. Porém, ao ouvir o nome, ele se recorda de uma pessoa no jogo com o mesmo nome, que era sua amiga, ficando empolgado com a ideia de ter outra pessoa que veio para aquele mundo, e diz à garota que eles são velhos amigos, perguntando onde ela está. Porém, a garota informa não poder dizer, já que não o conhece, e os outros homens também queriam a mesma informação. Então conta apenas poder lhe mandar mensagens ao custo de 1000 jules para cada mensagem. Mas o rapaz diz ter já os. Ao ver ele retirar a moeda de uma caixa de itens, a elfa fica muito surpresa, contando que apenas pessoas da realeza e anciões conseguem usar esse tipo de magia, e diz ainda que a sua moeda tem a habilidade de aplicar magia e vale no mínimo 100 milhões de jules. Shin fica surpreso ao ouvir aquilo, pois no jogo aquela moeda seria a de menor valor. Então a garota pergunta quem ele realmente. Nisso ele conta que no jogo sua classe está como humano superior, o que deixa Tiara ainda mais surpresa com a informação, pois os humanos superiores estão extintos no reino há muito tempo. Então ele explica que antes haviam apenas 6 humanos superiores, porém houve um evento há 500 anos chamado de Dia do Declínio da Glória, que simplesmente fez milhares de pessoas desaparecerem. Ouvindo isso, ele se recorda do momento em que observava os nomes sumindo em seu servidor, associando tudo a esse evento, percebendo que onde está agora é possivelmente o mesmo mundo do jogo após 500 anos. Então decide dar a moeda à garota como agradecimento por lhe ensinar, mas ela fica brava por achar que somente um idiota daria algo tão valioso de graça. Mas ele insiste, então ela aceita, ficando fascinada com a moeda, já que até sonhou com uma certa vez. E ele diz que já que elfos usam magia, essa moeda pode lhe ser muito útil, mas a garota fica confusa ao ver ele a chamando de elfa. Então Shin conta está vendo uma bela elfa de cabelos pretos em sua frente, mas a elfa conta que não era para ser vista assim, já que sua mestra jogou um feitiço ilusório sobre ela, para que ninguém visse a cor real de seus cabelos, e conta que ter o cabelo preto é um mau presságio, pois desde que seu cabelo ficou assim, ela passou a ser atacada com frequência por vários monstros, e isso resultou na sua expulsão da vila onde morava. Mas sua mestra a encontrou e levou para essa loja, erguendo uma barreira mágica em volta para que os monstros não ataquem, e tem vivido ali há 100 anos. Nisso Shin entende o motivo pelo qual a criatura surgiu assim que ela passou pela barreira. Então pergunta se essa maldição tem alguma cura. Tiara diz que sua mestra está procurando, mas ainda sem nenhum sucesso, mas se contenta em não causar mal a quem estiver à sua volta. Então ele pergunta se seu cabelo sempre foi daquela cor, ao que a elfa conta que antes eles eram prateados, o que faz Shin refletir sobre o assunto, pensando nas informações que ele já tem, e busca em seu sistema a opção de análise, identificando a maldição na garota como presente amaldiçoado, explicando que aquele tipo de maldição a faz ser atacada por monstros e muda a cor de seu cabelo, podendo se manifestar de forma aleatória pelo mundo. Então decide tentar desfazer a maldição da garota, lhe aplicando uma purificação
explicação. Quando termina, uma mecha de seu cabelo voltou a ficar prateado e ele se desculpa por não poder fazer todo o cabelo dela voltar ao normal. Mas a garota está super feliz em poder ver parte do seu cabelo de volta e agradece. Shin então pergunta como terá certeza de que a maldição se foi. Então ele a chama para saírem do limite da barreira, mandando não se preocupar, pois ele pode lidar com qualquer monstro que aparecer. Então eles passam e saem caminhando pela floresta sem nenhum monstro lhes atacar, e ela fica emocionada vendo a imensidão do céu após tantos anos confinada na loja. De volta no Santuário da Lua, ela pergunta o que ele irá fazer agora, já que sua mestra irá ficar fora por um bom tempo. Então ele diz que irá visitar a cidade vizinha, refletindo que, se a mestra da garota for realmente a sua amiga, então talvez ele possa encontrar seus outros amigos neste mundo. Nisso a elfa lhe dá uma carta de recomendação que lhe permite entrar no reino sem ter que passar pela fila de inspeção. E ele questiona se está tudo bem ela ajudar alguém que mal conhece, mas ela diz confiar no seu poder, além de que ele já demonstrou ser uma pessoa muito boa. Então ele parte rumo ao reino e entra com facilidade, achando a carta de recomendação muito legal, e o homem lhe explica que aquela carta é tão importante que lhe permite até mesmo ter uma audiência com o rei se ele quiser. Por isso é bom mantê-la sempre guardada. Nisso ele se dirige até a guilda de aventureiros desejando se juntar à guilda, então a garota lhe manda para o andar de cima para fazer a solicitação. Quando chega lá, fica surpreso ao ver que a atendente é idêntica à do salão de baixo e ela lhe explica que são irmãs gêmeas e o manda preencher o formulário. Depois de tudo, ele fica chateado em saber que seu cartão de aventureiro só ficará pronto no dia seguinte e percebe que a maioria dos itens que as pessoas usam é de classe bem inferior à do jogo. Nisso Celica aparece lhe servindo a comida, contando que também trabalha ali nas horas vagas, e observa Shin comer, que fica meio desconfortável. Então ela se desculpa dizendo que apenas queria conferir se sua carta de recomendação é real, mas quer fazer isso em outra sala. Então Shin pede para que espere ele terminar de comer, já que não quer acabar dando de cara com o mestre da guilda, porém ele está bem atrás do rapaz. Nisso eles vão até a outra sala, onde o mestre se apresenta como Barluk Zen e coloca as cartas juntas, que começam a brilhar, e ele explica que as cartas do Santuário da Lua ressoam quando estão juntas. Verificando que a de Shin é verdadeira e questiona quem lhe deu essa carta, ao falar o mestre fica surpreso por Tiara não ter lhe explicado as instruções. Então explica que essa carta é muito poderosa, pois com ela ele pode entrar em quase todas as nações sem passar pela inspeção, é aceita em quase todas as guildas e pode até mesmo solicitar audiências com o rei. Ele reflete que esses benefícios são muito bons enquanto pensa no quanto sua amiga deve ser famosa por ali. O homem prossegue explicando que, pela importância do item, muitos o almejam para fins maléficos, e avisa a Shin que caso ele não tenha certeza de que pode proteger aquela carta, deve destruí-la. Mas o rapaz afirma que pode protegê-lo, o que deixa o mestre da guilda satisfeito e deseja que eles sejam amigos, esperando grandes realizações do rapaz na guilda, e pede para testar suas habilidades. Naquela noite ele chega exausto em seu quarto, desejando receber logo seu cartão para aumentar o mais rápido possível o seu ranking. Quando chega na guilda, agradece a garota por ter lhe mostrado uma boa hospedaria e ela fica impressionada com sua nova roupa. Shin diz que com essas é mais fácil de se movimentar, mas em sua mente conta que chamaria muita atenção andar de forma pomposa por aí, sendo de rank baixo. Então ela lhe entrega seu cartão de aventureiro com os ranks que vão do G até o SS e explica que ele pode aceitar missões de no máximo 2 ranks acima do seu, e ele comenta já ter aceitado uma de colher ervas. A garota conta que aquela missão é bem comum, já que as ervas são usadas em poções, mas não tem um tempo limite para terminar. Então ele sai logo para cumpri-la, e a garota acha ele um rapaz muito estranho, pois mesmo sabendo que é muito forte, ele não demonstra nenhuma imponência. Já na floresta ele passa um bom tempo buscando as ervas, refletindo que no jogo era uma missão para iniciantes, então deveria ser mais fácil fazer isso. Nisso um radar aparece para ele mostrando um monstro nas redondezas, e quando vai conferir descobre que é um Skullface Jack de nível 359. E quando nota a carroça destruída, percebe que ele devia estar lutando agora há pouco e se recorda dos outros aventureiros falando que aquele monstro vem atacando qualquer um que passe por ali. Então Shin parte para cima vendo que a criatura é muito forte, e estranha o fato dele estar usando uma arma do atributo luz, que é bem incomum para esqueletos, e aplica mais alguns golpes que não causam danos à criatura, mas deixam sua espada no limite, vendo que ela só vai aguentar mais um golpe. Então decide liberar toda a sua força em um único ataque que destrói o núcleo mágico do esqueleto e manda a espada pelos ares. Nisso um orbe flutuante surge e ele decide pegar como prêmio. Já a espada aparece no castelo da princesa, que fica impressionada sem saber como aquilo foi parar ali. O homem pergunta à princesa o que devem fazer nessa situação, então ela manda que ele busque um avaliador para analisar a espada e descobrir suas propriedades, refletindo que quem mandou aquela espada com certeza é alguém muito poderoso. Nisso X chega na cidade surpreso pelo alvoroço, então um homem lhe explica que aquelas pessoas foram atacadas por um Skullface na floresta, tendo
sido os únicos 4 sobreviventes dos 12 que entraram. Então Shin se lembra dos mortos que viu no local, chegando à conclusão que esses homens deviam fazer parte daquela equipe. O rapaz prossegue contando a Shin que agora há pouco muitos avistaram uma espada voando em direção ao castelo, mas que por sorte não acertou ninguém, e pergunta ao rapaz se ele tem algo a ver com isso. Mas Shin apenas diz ter ficado catando gramas como era a sua missão. Então ele vai para o prédio da guilda e pergunta a Celica se todos aqueles aventureiros estão ali por causa do Skullface. Nisso a garota lhe confirma dizendo que como o Skullface apareceu muito perto do reino, um chamado de emergência foi emitido para destruírem a criatura. E pergunta a Shin o que ele deseja ali, então ele conta já ter abatido a criatura e lhe trouxe seu orbe como prova, mas lamenta o fato de sua espada ter ficado em pedaços. O que deixa Celica impressionada com o que ele está dizendo, mas ela se aproxima muito ficando envergonhada, porém ele gostou de ver ela mais exaltada. Nisso aparece uma mulher chamada Els mandando os pombinhos pararem de paquerar. Então Celica a chama contando que Shin diz ter derrotado o Skullface Jack sozinho e ele conta ter apenas pegado aquele orbe da criatura, já que o resto dos equipamentos eram de péssima qualidade. A mulher fica intrigada, já que normalmente apenas pessoas muito ricas conseguiriam comprar aqueles equipamentos, sendo muito valiosos e poderosos. Então decidem analisar o orbe, pois sempre sobra resquícios de mana da criatura. Nisso Shin pergunta se esse tipo de monstro costuma aparecer naquela floresta e Els lhe explica que esse tipo de monstro é criado a partir do ódio e rancor das criaturas mortas que se misturam à mana do ambiente. E como na floresta existem muitas criaturas que morrem todos os dias, então é normal que apareçam mortos-vivos. Porém a mana da floresta não é forte o suficiente para fazer um monstro como o Skullface Jack, o que torna essa aparição ainda mais estranha. Então Shin pergunta se o monstro que ele matou seria algum tipo raro de exceção por estar no nível 359, o que deixa as garotas surpresas. E Els pede a Celica para que vá avaliar o nível do monstro, já que isso pode ser feito através do orbe, e ela parte deixando Els tomando conta da recepção. Shin observa despreocupado e Els lhe conta que se tudo o que ele falou for verdade, então o rapaz sozinho é tão poderoso quanto um grupo inteiro de aventureiros ranquea. Nisso Shin pede para que ela mantenha isso em segredo para não atrair atenção para ele. Então vai pro restaurante comer algo, onde é recebido por Celica, que lhe mostra a sua mesa e pergunta se ele pode dividi-la com outra pessoa. Shin não se importa, então aparece um rapaz que deixa todos apreensivos e ao chegar na mesa Shin observa sua arma chamada de Lança Sagrada Venom, uma arma lendária tão poderosa que seu poder rivaliza com as armas mitológicas. Nisso o rapaz se desculpa pelo incômodo e se apresenta como Vilhel Alvis e pergunta se Shin é um novato. Ao confirmar, Vilhel acha interessante que ele tenha tão bons equipamentos sendo iniciante, e Shin diz não entender disso já que é do interior, o que faz o rapaz entender o motivo de Shin não ter ficado com medo ao ouvir seu nome, e conta que por ali todos o chamam de Vilhelm o Vampiro por caçar muitos mortos-vivos, mas Shin achou que era porque ele é super pálido, que deixa todos em alerta por zoar com a cara de Vilhel, mas o rapaz leva na esportiva e diz que o verdadeiro motivo desse apelido se deve à sua lança, que possui a habilidade de drenar a força vital de seu adversário e transferi-la para o usuário. Nisso Celica aparece servindo o almoço deles. Após isso Shin decide ir para a biblioteca pesquisar mais sobre aquele mundo e ao abrir um livro descobre que o reino foi fundado há 511 anos, e compara com o tempo do declínio da glória, percebendo que ocorreram quase na mesma época. Ao abrir outro livro descobre que naquele mundo todas as raças existentes são as mesmas que haviam no seu jogo. Enquanto isso, em outro lugar uma reunião é iniciada para falar do Skullface que foi derrotado, e o chefe da guilda conta que quem o derrotou trouxe o orbe como prova. O guerreiro fica surpreso ao ver que quem fez isso não quis pegar os equipamentos, mas a mulher lhe conta que ele considerou os equipamentos muito ruins. E o velhinho manda que o rapaz não se incomode tanto com isso, já que quem possui cartas de recomendação nunca são pessoas normais. Mas o líder diz ser uma pessoa bem normal, porém ninguém acredita nisso, e o velhinho conta que a avaliação confirmou o nível do Skullface como 359. Nisso a mulher diz já ter mandado pessoas para investigar, e o guerreiro permanece intrigado vendo que com aquele nível o Skullface Jack já poderia ser considerado um nível King. Então o chefe manda que os cavaleiros fiquem de prontidão à noite, que é quando os Skullface ficam mais ativos. O cavaleiro aproveita pedir detalhes sobre os equipamentos do monstro e quem o derrotou, relatando que no dia que o Skullface foi derrotado uma espada foi arremessada no castelo, acreditando que talvez as duas coisas possam estar relacionadas. Barlux diz não poder revelar quem derrotou a criatura, já que ele quer se manter em segredo, e que este
questiona sobre a espada. Então o cavaleiro releva que ela possui 2 metros de comprimento, além de ser feita de uma liga de aço e mitril imbuída em um feitiço do elemento luz, sendo comparável à espada que é considerado o maior tesouro da nação. Por isso não é uma boa ideia ignorar alguém capaz de derrotar uma criatura que usava equipamentos desse tipo tão poderosos. E diz haver um grande problema nisso tudo. Enquanto a reunião ocorre, Shin tá comendo seu espetinho e nota uma garota lhe observando, então oferece um espetinho para ela, que fica feliz com a comida. Após comer, ela se apresenta como Millie e Shin diz seu nome e pergunta se ela tem companhia para levá-la para casa. Então Vilhel aparece e a garota corre até ele contando que ele veio buscá-lo, o que deixa Shin animado com esse reencontro inesperado e pergunta se aquela garota é sua filha. Porém o rapaz conta que ela é uma órfã muito boa em fugir da igreja, por isso ele sempre acaba tendo que ir buscá-la. E fica surpreso pela garota ter ficado com ele, já que normalmente ela é bem tímida. Então ele decide ir, mas antes de partir a garota pede para se despedir de Shin. E ao abraçá-lo pede para que salve uma raposa na floresta do norte. Em casa ele se recorda das palavras da garota, se perguntando do motivo dela ter pedido justamente para ele, mas como não tem nada melhor para fazer enquanto sua amiga Sunny não aparece, ele resolve ir ver. Ao pensar nela, se recorda de que possui um jeito de entrar em contato com ela. Já no dia seguinte ele vai até o santuário da lua dizendo a Tiara que havia esquecido de deixar sua mensagem para sua amiga na última vez que esteve lá. Então pede para que ela escreva uma carta pedindo para sua amiga ir falar com ele caso reconheça aquela espada. Tiara observa assustada vendo que a arma é de nível arcaico e Shin explica que o nome dela é Lua Azul e só pode ser usada por ele e por Sunny, que são seus criadores, ou por alguém que eles designem. Ela observa que é uma arma muito poderosa, mas odiaria usá-la porque sente que o poder daquela espada iria engoli-la. E Shin associa isso ao material que foi usado na construção da espada. Afinal, eles usaram uma presa do grande dragão da morte negra, uma escama da fera oceânica e uma lágrima de um elemental. A garota fica sentindo mal e tenta se controlar, afirmando que está tentando não se impressionar com essas informações vindas dele, mesmo que todas as criaturas que ele citou sejam todas feras lendárias. Refletindo que tudo parece deixar de fazer sentido quando ele está por perto e diz que aquela espada é o que vai determinar se sua amiga lembra dele ou não. Tiara aceita ajudar, então Shin lhe entrega 2 cartas pedindo para que Tiara lhe mande uma caso tenha notícias de sua mestra, e conta que aquelas cartas são mágicas capazes de serem enviadas ao seu destinatário em qualquer lugar, bastando apenas escrever seu nome no envelope e dizer enviar. Tiara fica impressionada com aquilo e pergunta o motivo dele mesmo não enviar a carta, já que elas podem fazer isso. Então Shin diz já ter tentado na noite anterior, porém elas não foram enviadas. Nisso ele faz um teste indo para fora e mandando uma delas para Tiara, verificando que as cartas estão funcionando, mas ele não consegue mandar uma para Sunny. Chegando à conclusão de que só pode enviar para pessoas que conheceu nesse mundo, então Tiara aproveita para lhe pedir mais algumas cartas para ela estudar, já que está tentando se tornar uma maga e precisa estudar itens mágicos para isso. Então ele lhe dá 3 cartas como forma de cobrir o valor de envio que ela havia dito. Após isso eles se despedem e a elfa percebe que poderia simplesmente mandar uma dessas para sua mestra, já que seria mais prático. Já na floresta, Shin não sabe onde está a raposa, então decide continuar adentrando o mais fundo possível e enquanto anda sente a presença de uma barreira mágica com vozes que lhe mandam ir embora. Mas como ele aumentou sua resistência mental, isso não o afeta e considera isso um bom sinal de que está no caminho certo. Ao chegar no local, vê um pequeno santuário e percebe que a interferência mental desapareceu, notando que aquele deve ser o centro da barreira. Mas ao passar pela passagem sente algo se quebrando e ao entrar na casa percebe que a raposinha está morrendo devido a uma maldição e envenenamento. Então conjura uma purificação restaurando a saúde da raposa. Porém houve um grande barulho e uma horda de esqueletos aparecem, o fazendo perceber que o som que havia escutado foi o da barreira sendo quebrada, o que atraiu os soldados. Mas isso não será um problema para ele, que pretende derrotar todos eles com mais cuidado dessa vez para não chamar atenção novamente depois do que fez com Skullface, e destrói as criaturas sem dificuldades usando os golpes especiais de sua lança, mas o radar ainda aponta 2 inimigos restantes e quando olha percebe que as 2 estátuas estão ganhando vida, se transformando em Invaded Golem de nível 674 e enquanto atacam Shin reflete que elas devem estar se comportando desse jeito por culpa do miasma que toma conta de seus corpos. Então invoca amarras sombrias para parar as criaturas, porém elas começam a soltar uma fumaça sombria que bloqueia qualquer visibilidade e começa a afetar a raposinha. Mas tudo o que pode fazer no momento é se desviar, pois para acertar as criaturas naquela situação teria que usar toda a sua força e isso acertaria a raposinha. Nisso ela lhe mostra o círculo mágico onde ela estava e ao chegar lá Shin lhe percebe que a névoa não pode entrar e ganha visibilidade das criaturas. Então ele as prende com suas correntes e as finaliza com seu ataque cataclísmico, o que faz todo o miasma desaparecer. A raposinha fica feliz, então Shin aproveita
aproveita para ver seu status descobrindo que ela é na verdade um elemental, o que o deixa surpreso já que em seus jogos elementais eram criaturas entre as mais poderosas e só eram vistas em formas enormes ou humanoides. Sendo essa a primeira vez que encontra com uma desse tamanho, mas prefere não pensar nisso por agora e decide levar a raposa com ele, questionando se ela entende o que ele fala. Enquanto parte reflete que esse novo mundo possui muitas coisas que ele nunca viu, como os golems afetados pelo miasma e agora um elemental filhote, e acha que talvez isso possa lhe dar uma dica de como voltar para casa, mas por enquanto vai apenas perguntar a Millie se era dessa raposa que a garota falava. Enquanto isso, Sunny recebe a carta de Tiara, ficando emocionada ao ver que é uma mensagem de seu mestre. Shin volta para casa refletindo que ter tantos esqueletos lhe esperando foi realmente uma surpresa e acha melhor relatar à guilda, porém decide não contar nada sobre o elementeio que resgatou, e pergunta à raposa se ela deseja formar um pacto com ele, explicando que quando um domador forma um pacto com uma criatura ela tem seus status escondidos, assim ela poderá andar com ele o tempo todo. A raposa concorda e eles formam um pacto, criando um vínculo entre os dois. Após isso, Shin percebe que ainda precisa dar um nome à raposa, então escolhe chamá-la de Yuzurra e a raposinha acaba adorando o nome. Então ele recebe uma mensagem de Tiara informando ter conseguido enviar uma mensagem para sua mestra, que respondeu-lhe mandando um oi, o que deixa o rapaz feliz, que segue para a guilda. Chegando lá, as gêmeas estão no balcão e desejam atendê-lo, o que faz elas discutirem e Celica diz que ela quem vai atendê-lo, já que o rapaz está parado na sua frente e pede a Shin seu relatório. Após isso ele se dirige ao quadro de tarefas, encontrando uma que pede por um sucessor de habilidade, refletindo que por não pedir um rank deve precisar de alguém com uma habilidade muito específica para a missão. E ao ver que é no orfanato, se anima se recordando do poder de Millie, que lhe deixou curioso, e aceita a missão, aproveitando para visitar a garota. Ao chegar no lugar fica admirado por nunca ter estado num lugar como aquele e diz à freira que veio por causa da missão que eles colocaram e pede para ver Millie. A freira fica receosa, mas aceita trazer a garota após Shin contar que ela tinha lhe pedido um favor. Quando ela o vê fica animada, o que deixa a freira feliz, achando que Shin não deve ser uma pessoa ruim, já que Millie gostou dele, sendo que ela costuma ser tímida com a maioria e se apresenta como Tria. Então Shin aproveita o momento e pergunta a Millie se aquela é a raposa da qual tinha falado, e a garota confirma, feliz por vê-la bem. E Shin pede para que Yuzurra agradeça a menina, pois foi por causa dela que ele conseguiu resgatá-la. Nisso ele pergunta a Tria sobre a tarefa e ela lhe explica que se ele está ali então deve possuir a habilidade que ela precisa. O que faz Shin notar que, diferente do jogo, nesse mundo pessoas com certas habilidades são muito raras. A freira prossegue e conta que precisa de alguém com uma habilidade muito específica que possa ser ensinada. Vendo que se trata de uma freira, Shin imagina que seja algo como curar ferimentos, mas a freira conta que é a purificação. Imaginando que é um pedido muito complexo, e Shin diz que é algo bem difícil de aprender, o que deixa a freira surpresa vendo que ele sabe como ensinar isso a alguém. Então questiona se o rapaz aceitará o pedido, ele porém diz que isso só vai depender dela, mas Tria conta não possuir muitos recursos financeiros. Mas ao invés disso, Shin diz apenas querer saber sobre o poder de Millie e pede informações que a igreja adquirir. Ao ouvir isso, a freira fica hesitante, enquanto Shin observa que essa é uma reação normal, afinal ele é um estranho, mas como não sabe quase nada sobre aquele novo mundo, ter a igreja como fonte de informações seria muito benéfico. Então Millie diz estar tudo bem porque ela confia no Shin, o que faz a freira aceitar o acordo, mas diz não ser uma boa espiã, portanto pode não conseguir muitas informações. E Shin diz que só precisa que ela lhe conte caso veja alguém falando algo que chame sua atenção e pergunta sobre o poder de Millie. Então Tria lhe conta que a garota possui o título de compositora das estrelas, que faz com que a garota tenha visões inesperadas do futuro. E até hoje nenhuma visão esteve errada, então a garota deve ter lhe pedido um favor porque viu alguma coisa no futuro do rapaz. Shin reflete que essa habilidade é poderosa demais, vendo que se as pessoas descobrissem poderiam querer usar para fins nefastos. Sabendo dessa possibilidade, a freira já avisou a todos para terem cuidado com o que falam, e além disso existe um ex-órfão daquele lugar que é aventureiro e protege eles. Shin logo nota que ela está falando de Vilhel e ela confirma, pois as pessoas deixam suas crianças em paz por terem medo dele. Nisso Shin diz que vai aceitar o trabalho pensando que é a freira que vai aprender a purificação, mas ela conta que será outra irmã, o que deixa o rapaz confuso. Então ela diz que o ex-padre daquela igreja possui uma neta e tudo seria melhor se ela herdasse a igreja. Nisso eles vão para o lado de fora e ficam observando as crianças brincando com a raposa, então Shin pergunta se Millie também não deseja brincar. Porém ela conta que vai perder se for, e Shin entende que ela não vai conseguir brincar no meio das crianças grandes, então
então a raposinha se cansa e volta para Shin e Melee aproveita para pegá-la. Shin então percebe que ela já tinha previsto que a raposa ia voltar, por isso ficou para brincar sozinha com ela. Então aparece uma garota perguntando se é ele quem vai o salvar. Shin não entende direito, então ela explica que tem alguém querendo fechar o orfanato para se livrar deles. Shin então pede para que ela conte mais e a garota conta que como aquela igreja está sem um sacerdote no momento, outro precisa assumir. Mas Tria não pode fazer, pois é necessário que seja alguém que consiga usar a purificação. E a pessoa que está pretendendo assumir o lugar não gosta do orfanato, por isso quer se livrar daquele lugar, porém a neta do padre possui o direito de herdar a igreja. Então Shin finalmente entende o motivo pelo qual a freira quer que ele ensine a purificação a outra pessoa, entendendo que deve ser essa garota. E pergunta por qual motivo o sacerdote não gosta do orfanato e ela conta que eles o não gostam dele por ser alguém que só se preocupa com o dinheiro. Então Melee diz à garota que vai ficar tudo bem porque Shin vai lhes ajudar, o que faz a garota confiar em Shin também. Nisso ele pergunta se Melee está sempre certa, ao que a garota conta que ela sempre sabe onde estão os doces e as lojas com as melhores promoções. Mas não era bem isso que Shin queria saber, vendo que Melee é bem cuidadosa com quem compartilha as informações, e quando a freira vai buscá-lo vê todas as crianças dormindo em volta dele. Nisso ela apresenta a freira Lacia, que se apresenta de forma bem desajeitada, e Tria garante que apesar disso ela é bem esforçada. Então Shin conta à garota que irá ensiná-la a purificação, mas se ela vai aprender ou não só dependerá dela, e pergunta onde pode achar um grande número de mortos-vivos. Ao falar sobre as planícies fantasmas, Vilhel aparece surpreso em ver que Shin é o aventureiro que aceitou o trabalho e pergunta o quanto as freiras te contaram. Shin diz já saber sobre Melee e o aventureiro que ajuda a manter o segredo do orfanato. Vilhel acha que estão confiando demais em alguém que mal conhecem, mas a freira conta que Melee confia nele, então elas confiam também. Nisso ele pergunta se a garota viu algo no futuro, ao que ela confirma, então ele decide que também irá confiar em Shin. Então o rapaz o manda não se preocupar, já que ele não contar nada a ninguém, e Vilhel o avisa que caso conte sentirá o poder de sua lança. E as garotas se desculpam pelo pavio curto de Vilhel e ele pergunta se Shin vai mesmo ensinar a purificação. Shin então pede para que não contenha ninguém e diz que para aprender a purificação a garota irá precisar derrotar 200 mortos-vivos acima do nível 150 enquanto seguram um orbe da oração sagrada, que são extremamente raros de se obter, mas por sorte ele tem um, e já que aplicar o golpe final conta como derrotar um monstro, ele planeja enfraquecê-los para Lacios finalizar. Todos ficam incrédulos vendo ele mencionando coisas tão difíceis como se fossem simples. Vilhel pergunta se a garota está bem vendo ela paralisada e acaba decidindo ir junto, refletindo que não sabe nada sobre o rapaz, mas como Melee gosta dele então não deve ser perigoso, porém não acredita que um novato sem nome seja capaz de derrotar sozinho tantos mortos-vivos de nível tão elevado. Mais tarde, enquanto vai para casa, Vilhel o intercepta e o leva para o restaurante, lhe perguntando se por acaso seria um escolhido, mas Shin não faz ideia do que seja isso. Então Vilhel explica que escolhidos são pessoas que nasceram com habilidades, títulos e conhecimentos que não deveriam ter. Shin pergunta se isso envolve se recordar de vidas anteriores, mas Vilhel diz que isso só envolve informações sobre itens e monstros, nunca tendo ouvido falar sobre alguém que se recorda de uma vida passada. Refletindo sobre o que Vilhel lhe contou, Shin se pergunta se isso seria o sistema de reencarnação do jogo e se ainda estaria funcionando. Vendo que já reencarnou no jogo, mas não renasceu naquele mundo como uma criança, então Vilhel diz que não irá forçá-lo a conta o que não quer, e avisa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre os escolhidos, o mandando ter cuidado com quem ele menciona isso. Nisso Shin começa a achar Vilhel um rapaz muito atencioso, querendo saber se as pessoas sentem mesmo medo dele, mas ele não se importa com o que as pessoas à sua volta sentem a seu respeito. Shin o acha um herói por proteger o orfanato, e Vilhel conta que as crianças só choram porque um suíno ganancioso não para de mexer com elas, e como o som irrita seus ouvidos ele vai calar o homem que as faz chorar. Nisso Shin ri, vendo que ele é realmente um cara muito legal. Então ele recebe uma mensagem de Tiara informando que sua mestra retornará em breve e diz estar com medo do tanto de perguntas que a mulher fez sobre ele e questiona o que ele deve ter feito para ela. E recebe uma carta de recomendação. Ao vê-la, Vilhel fica surpreso e mostra a sua, vendo que ambas ressoam juntas. No dia seguinte eles vão até as planícies fantasmas e Shin dá o orbe de oração para Lacia, então alguns mortos-vivos surgem e Shin os enfraquece, mandando Lacia finalizar usando sua magia de cura, vendo que ainda funciona como no jogo, causando dano em mortos-vivos. Mais deles surgem e Shin manda que Vilhel não ataque os pontos críticos, deixando tudo para Lacia finalizar. Nisso eles chegam em uma parede mágica que é um selo criado pela guilda que impede os mortos-vivos mais fortes de passar, avisando que a partir daquele ponto vai ficar mais difícil. Ao passar, vê em seu radar dois grupos de inimigos próximos e decidem se dividir, deixando a garota ali por não haver perigo por perto. Então lhe traz alguns para ela finalizar e fica
feliz vendo que a garota subiu muitos níveis devido estar enfrentando criaturas muito fortes e conta que quando aprender a purificação ela já estará no nível 150. Nisso Vilhel aparece trazendo uma criatura toda triturada para a garota que fica horrorizada. Em outro canto da planície a princesa está derrotando monstros contando ter ido para aquele lugar por ter ouvido falar em que Skullfaces aparecem por lá. Então veio para derrotá-los, mas esses são excepcionalmente fortes, porém graças à sua espada ela não tem tanta dificuldade. Nisso o soldado informa estar preocupado com o outro grupo, mas uma mulher surge avisando que irá ajudá-los. Então enquanto o outro grupo estava passando por apuros, Sunny aparece derrotando a criatura com facilidade. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal. Se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.